Liberdade sob ataque, ruas em alerta e o governo cada vez mais isolado. Neste domingo, São Paulo testemunhou uma das maiores manifestações da história recente, enquanto no exterior Lula vira alvo da imprensa internacional, acusado de se curvar ao Irã, proteger facções criminosas e conspirar contra dissidentes na OEA. O povo vai às ruas, a imprensa estrangeira denuncia e Brasília se silencia. O programa de hoje vai mostrar muita coisa interessante e fazer uma análise profunda sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. É daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Até já. Meu nome é Patrícia Fonseca, uma artrose que eu tenho no joelho muito grave. Fiquei umas 2 semanas acamada, andando de muleta dentro de casa. Eu tinha tomado antibiótico, analgésico, essas coisas, e não melhorava só na hora. Quando eu me dei por mim, eu já tinha 10 dias, 15 dias mais ou menos que eu estava tomando. Para mim está sendo muito bom mesmo. Eu recomendo Articular, realmente eu estou 100% bem. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez em participar aqui do programa para trazermos o melhor produto ortopédico do Brasil. O único produto que consegue, de fato, acabar com a dor na primeira. Eu falei na primeira semana de uso e você acabou de acompanhar, como sempre nós colocamos aqui, mais um depoimento, mais uma história real de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. Eu tenho certeza que o próximo depoimento vai ser o seu. Afinal de contas, gente, não dá para aceitar a conviver com a dor. Muitos lugares no Brasil tá um tempo frio, né? A temperatura caiu e muitas pessoas, quando chegam nessa época, sofrem muito mais, né? Quem sofre com dor no tempo de inverno sofre o dobro. Então, para você que sofre com dor crônica, dor no joelho, dor nas articulações, gente, saiba que o Articular, ele ganhou o prêmio de melhor produto ortopédico do Brasil. E segundo a Anvisa e Ministério da Saúde, nós somos eleito melhor por quê? Por conta da eficácia, por conta da fórmula. Esse produto, ele é dono de uma fórmula nobre, uma fórmula premium, que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Ele já tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e ele é rico em ácido hialurônico ortopédico. Para quem ainda não sabe, gente, o poder que o ácido hialurônico ele tem sobre as nossas articulações, eu vou contar para você. Hoje, ninguém mais opta por cirurgia. Por quê? Cirurgia tem o pós-operatório, cirurgia tem o erro médico, cirurgia tem o fato da prótese não ser aceita pelo organismo. E aí quem sofre é quem? É o paciente. Então, não dá para correr risco. Quem sofre com dor precisa de um tratamento digno, um tratamento que dê resultado e dê resultado rápido, porque eu sempre falo aqui, quem tem dor tem pressa. E quem tem pressa usa Articular, que é o único produto que consegue acabar com a dor na primeira semana de uso. Então, para quem tá me ouvindo agora, que tá sofrendo com artrite, Andrei, eu tenho artrose, tenho fibromialgia e não aguento mais gastar o meu dinheiro com medicação de farmácia. Gente, presta só atenção. Hoje, muitas pessoas que sofrem com dor estão deixando de sofrer e deixando de sofrer rápido, porque coloca o Articular em sua vida. E é o único produto que consegue dar esse resultado rapidamente, justamente por conta do ácido hialurônico ortopédico, que reconstrói toda a cartilagem que foi perdida. Então, para quem trabalha com repetição, você que trabalha na mesma posição todos os dias, já ouviu falar da LER? A LER é a lesão pelo esforço repetitivo. Costureira, quem é dentista, porteiro, motorista, diversas profissões hoje desenvolvem a LER. Então não dá para ficar olhando, não dá para ficar esperando cair do céu a solução. Para quem tem dor, tem que ter pressa e usar o Articular, que aproveita hoje, porque hoje eu tenho uma promoção incrível para você. Hoje, somente para os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto. É só você ligar, telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Ligação gratuita, entrega super rápida. O resultado eu nem preciso falar, né? É mais rápido ainda. E atenção, para quem ligar agora, vai ganhar de presente
2 pomadas massageadoras. Gente, essas pomadas são maravilhosas. São pomadas que também têm o ácido hialurônico. Então, quando você aplica essa pomada, ela infiltra na última camada da pele e ela vai direto no foco da dor. Para dormir é uma beleza. 2 pomadas de presente, um aparelho de massagem profissional e para quem ligar agora, ainda ganha o robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Em alguns lugares onde tá frio, é só você deixar o robô trabalhando enquanto você descansa. Olha que maravilha. E o pagamento? Só pro final do mês que vem. Você recebe, melhora e paga depois. Mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta com essa nossa segunda edição. Hoje, segunda-feira, na verdade, é a primeira, né? Mas esperamos que você tenha tido um excelente fim de semana. Neste domingo, a Avenida Paulista, em São Paulo, foi tomada mais uma vez por uma multidão na manifestação Justiça Já, organizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se reuniram em um poderoso ato de resistência contra os abusos do Poder Judiciário, especialmente do Supremo. O evento, iniciado por volta das 14 horas, reuniu milhares de patriotas vestidos de verde e amarelo, em uma mobilização que foi um pouco menor que as outras, mas ainda assim uma das maiores e mais expressivas manifestações já vistas na Paulista, marcando um momento histórico de união e força popular. Com coragem e determinação, os manifestantes protestaram contra o que consideram uma perseguição política orquestrada pelo STF no julgamento da suposta trama golpista. Esta senhora que vai aparecer agora, chorando, carregava uma faixa com os dizeres: "Eu não desisto". Muito simbólico e um recado claro para os que pretendem seguir na vida política em 2026. Governadores, senadores e deputados também compareceram à manifestação e deram o recado. Veja. Estamos presenciando um processo totalmente abusivo, uma aberração jurídica que está acontecendo no STF. Se aproxima o momento da sentença e eles, mesmo sem prova, mesmo sem um elemento iniciais, vão cumprir aquela missão que foi dada para eles lá, que era de retirar Jair Bolsonaro do processo eleitoral e calar a oposição. Por isso, hoje aqui, todos nós reunidos para dizer não aos abusos do STF e sim à democracia, que só será democracia verdadeira se tiver Jair Bolsonaro no páreo para uma eleição democrática efetivamente em 26. O pastor Silas Malafaia, uma das vozes mais contundentes do movimento, subiu ao palanque e com firmeza expôs o que chama de arbitrariedades do judiciário. Ele denunciou o ministro relator, cuja atuação tem sido marcada por decisões autoritárias, como a prisão injustificada do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, usada, segundo Malafaia, como cortina de fumaça para encobrir denúncias contra o próprio relator. O pastor também falou da delação de Mauro Cid, qualificada como fajuta, e criticou a censura imposta pelo STF às redes sociais, com ordens de remoção de conteúdo sem respaldo judicial. Uma clara violação da liberdade de expressão, pilar essencial da democracia. Veja o que ele disse. Nenhuma nação democrática do mundo, plataforma, decide o que é legal ou ilegal. E tem tanta subjetividade, vou dar uma. O que é atentar contra as eleições? Quem são as plataformas para decidir o que significa atentar contra as eleições? Sabe qual é o jogo? Calar o povo brasileiro!
A manifestação, amplamente reverberada em plataformas como o X, foi um marco de mobilização popular, demonstrando a força e a união dos organizadores em defesa da liberdade e da justiça, frente a um judiciário que, para muitos, extrapolou seus limites constitucionais, ameaçando a soberania do povo brasileiro. O deputado Gustavo Gaia fez questão de mostrar áudios de ministros que atuaram em desacordo com a vontade do povo. Veja. Essas pessoas que querem segurar e silenciar as nossas vozes, são pessoas que falam isso daqui que eu quero mostrar para vocês. As plataformas, a internet deu voz aos imbecis. A internet deu voz aos imbecis? A internet deu voz ao povo. As redes sociais acabaram com a estrutura de poder e hoje cada um de vocês pode falar o que você pensa. E é por isso que hoje nós temos um presidente que foi eleito pela primeira vez democraticamente, que agora está sendo perseguido e pode ser julgado e preso por uma pessoa que fala isso aqui, ó. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. De acordo com esse ministro da nossa Suprema Corte, esse tempo de liberdade de expressão acabou. Acabou? E não vai acabar. Sabe por quê? Porque nós estaremos aqui todas as vezes que o nosso capitão chamar. Nós estaremos nas ruas lutando pelo nosso país, pela nossa liberdade, quantas vezes forem necessárias. Agora, peraí, eu estou vendo esse tanto de gente aqui, mas eu me lembro de um ministro que disse o seguinte: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Eles derrotaram o bolsonarismo? Nunca estivemos tão forte quanto agora. Uma pesquisa que saiu semana passada mostra que as pessoas que apoiam Bolsonaro cresceu e ultrapassou as pessoas que apoiam o Satanás do Lula. E agora eles estão voltando pela censura, Silas Malafaia. E uma pessoa lá no STF que voltou para censurar a todos nós, ela disse o que eles pensam de cada um de vocês. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil. 213 milhões de tiranos? Nós que estamos dando a nossa vida, Bolsonaro que está dando literalmente o sangue dele por liberdade, por democracia, por transparência, por devido processo legal, nós estamos lutando contra os tiranos e somos perseguidos por isso. Vamos falar agora com o nosso comentarista de geopolítica, Coronel Gerson Gomes. Seja muito bem-vindo, Gerson. A cada manifestação, o público lota a Avenida Paulista, ou seja, era o sonho da esquerda, né? Se o presidente Lula convocasse uma manifestação como essa, não iria ninguém. E mesmo assim, os caras acham que o povo ainda acredita nas narrativas deles. Dizem que a manifestação não deu ninguém, a prova está aí, deu muita gente. O que você achou dessa convocação? Seja bem-vindo, Gerson. Bom, tá de volta, realmente final de semana com muita atividade. Hoje nossa pauta está grande, mas não poderíamos deixar de mencionar a festa, posso dizer assim, eu entendo que cada manifestação pública desde 2013, quando a direita no Brasil, ao contrário de todos os movimentos populares na América Latina, onde a esquerda é que tem o domínio das ruas, no Brasil isso foi revertido a partir de 2013, desagou no impeachment de Dilma Rousseff. De lá para cá, acabou ganhando tração, houve a eleição do presidente Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro, as manifestações públicas cada vez maiores, 7 de setembro em Brasília, como nunca houve, nem mesmo nas diretas já, nós tivemos a esplanada dos ministérios completamente tomada de verde e amarelo, manifestações na Paulista, em Copacabana, e agora
mesmo nesse período de perseguição política e de grande tristeza para a sociedade brasileira, porque nós vemos uma instrumentalização do poder judiciário que avança sobre o poder legislativo e, de certa maneira, em parceria com o governo Lula, avança inclusive sobre as liberdades individuais. Essa manifestação, Paulo, na minha avaliação, teve duas grandes motivações e que não foi necessariamente a questão de quantas pessoas. Você viu pelas imagens que havia uma multidão muito grande, suficiente para algo que o presidente Bolsonaro deixou sinalizado e que reverberou aqui nos Estados Unidos. A ideia foi mostrar para o mundo que existe uma grande insatisfação popular com o governo Lula e, em contrapartida, que existe um grande apoio ao presidente Bolsonaro, que é tido como a maior ou mais importante voz conservadora no Brasil e no hemisfério sul. Isso é muito importante por dois aspectos. Primeiro, porque nós estamos em vias de realmente a Casa Branca conseguir ultrapassar alguns problemas internos. Hoje há uma grande disputa acontecendo no Congresso americano para aprovação de um arcabouço de leis que o governo Trump entende fundamentais para que ele consiga implementar as políticas públicas aqui, e chamou essa lei de grande bonita lei, Big Beautiful Bill. E essa lei hoje está em debate e esse assunto tem a prioridade do governo. Nós vimos na semana retrasada e semana passada que o governo Trump se engajou decisivamente ali junto a Israel e deu um final àquele conflito que ele apelidou de Guerra dos 12 Dias, e isso também atraiu a atenção. Mas, a qualquer momento, Paulo, a política externa norte-americana será voltada e alcançará o Brasil. E essas imagens foram muito importantes. O segundo aspecto é para justamente mostrar que o bolsonarismo, como o Geyer foi muito inteligente ali de colocar a gravação com as próprias palavras dos ministros do Supremo, o bolsonarismo ele resistiu, sobreviveu àquilo que o atual presidente da Suprema Corte diz que foi derrotado e coloca na primeira pessoa, como nós derrotamos. Isso ficou patente e nós vimos que grande parte da população brasileira, as pesquisas agora já olhando para 2026, para as eleições, já apontam um declínio realmente, um decréscimo muito grande do apoio popular ao governo Lula, principalmente no Nordeste, e a gente já vê o Brasil caminhando para uma crise econômica e formando aquele tripé que derrubou Dilma Rousseff. Tenho falado sobre isso muitas vezes com você, Paulo, mas eu quero te dizer que a estratégia que o Geyer fez de colocar as próprias palavras dos ministros da Suprema Corte, mostrando que sim, hoje no Brasil, essa questão da hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, ela é central de vários aspectos que nos chamam para uma instabilidade jurídica, uma instabilidade institucional. Mas houve um pedaço que foi muito interessante, Paulo, em que ele discursou em inglês. E esse pedaço que o Geyer discursou em inglês e com os cartazes em inglês foi uma promessa do Paulo Figueiredo, que fez um pacote dessas imagens dos cartazes e levou para a Casa Branca. Então eu posso te dizer o seguinte, a qualquer momento, essa prioridade que o Brasil está muito baixa ainda de acordo com vários outros aspectos, mas chegará a nossa vez, Paulo. Em algum momento o governo Trump voltará os seus olhares ali para o sul e chegará nessa situação que o presidente Bolsonaro enfrenta hoje com essa perseguição política e com isso que a população mostra de insatisfação, Paulo. Olha, já começou a repercutir, porque o congressista, o Rick McCormick, já disse aqui, já vou traduzindo aqui simultaneamente. Ele diz o seguinte, que ontem, domingo, milhões de pessoas encheram as ruas do Brasil para pedir sanções ao ministro relator. Ele fala aqui o nome do ministro, mas não convém nem a gente dizer aqui. E pedindo perdão para os crimes políticos, anistia política. Isso ele está colocando em inglês. O Rick Cormick. Ele diz que o abuso do poder e ataques à liberdade de expressão têm ido
longe demais. E ele marca o secretário aqui, o Marco Rubio, dizendo o seguinte, que é hora de agir. Então veja, ele viu, ele já teve acesso a tudo isso que você está dizendo, viu, Gerson, né, que o Paulo Figueiredo, né, levou para lá, e eles ficaram realmente impressionadíssimos com o que viram. Então a proposta foi essa. A proposta de encher a Avenida Paulista era essa. Tinha esse objetivo, fazer com que essas imagens atingissem, né, o território americano e outros territórios mundo afora. E foi muito bem sucedido, porque ele mostrou que o público lotou as ruas, né, do Brasil para apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E teve mais uma coisinha que nós vamos olhar novamente aqui, Gerson, que é a imagem daquela senhorinha chorando e cheia de esperanças por dias melhores. Vamos rodar a imagem dela novamente para a gente comentar. Vamos ver se ela aparece agora aí. Assim no Brasil todo, 1 milhão de craques conosco, homens e mulheres da segurança, 1 milhão de pessoas, a grande maioria conosco, o agro conosco. Eu não desisto. Gerson, como é que você vê essa imagem? O que ela representa para você? Eu fiquei muito sensibilizado, eu te confesso que, inclusive, quem me acompanha nas redes sociais ali no X, viu que às 2 horas da madrugada eu postei essa imagem na minha timeline, e inclusive lembrando de 2 versículos bíblicos ali do Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5, que fala justamente daqueles que choram e que serão consolados, as bem-aventuranças que contemplam aqueles que são perseguidos, daqueles que muitas e muitas vezes passam pelo que o brasileiro está passando hoje. E por que eu fiquei tão sensibilizado com ver essa senhora chorando e dizendo que não desisto? Porque, de certa maneira, Paulo, o que nós estamos experimentando no Brasil tem a capacidade, e talvez o Supremo Tribunal Federal, quando decide a questão por 8-3, de considerar inconstitucional parte do que o Congresso Nacional já havia legislado e que já estava em vigor há tantos anos, funcionando, ou seja, muita gente fala, e o próprio presidente Lula dizendo que as redes sociais deveriam ser regulamentadas, mas na verdade o Brasil já dispunha de um arcabouço jurídico em relação à questão de como funcionariam as redes sociais e contemplando inclusive a liberdade de expressão, que é cláusula pétrea da nossa Constituição. No entanto, esse ambiente e essa expressão dessa senhora dizendo que não desistirá tem muito a ver com uma das frases que o próprio Geyer falou, quando ele diz que houve mais uma manifestação muito infeliz. Aliás, a nossa Suprema Corte peca nesse aspecto, porque ao contrário de todas as Supremas Cortes do mundo inteiro, que os juízes muitas vezes sequer são conhecidos, os nomes, ninguém sabe quem integra as Supremas Cortes, porque eles se manifestam somente nos autos. No Brasil é completamente diferente. No Brasil, vários dos ministros se manifestam e de uma maneira muito infeliz. Veja que o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele talvez tenha dado uma escorregada, não creio que ele quis dizer realmente o que ele disse quando falou que admirava e que coloca na primeira pessoa que o tribunal, nós do tribunal admiramos o regime chinês no que diz respeito a essa questão do controle da opinião pública. É óbvio que não. É impossível um país democrático admirar o regime comunista chinês, que é um regime autocrático. Obviamente que ele se expressou mal, quero crer dessa forma. Mas a ministra Carmen Lúcia também deu um escorregão muito ruim, quando ela também diz que toda a população brasileira é constituída em potencial de autoritários, né? Quando ela diz que são pequenos 213 milhões de pessoas que, de certa maneira, são pequenos autoritários, ou pequenos ditadores, ou tiranos. E, talvez, na visão dela, somente ela e os seus 7 companheiros que votaram a favor do que ela entendeu correto, então são os 8
únicos iluminados dentro dessa população, e esses 8 imporão aos outros milhões de brasileiros o que eles entendem dentro da sua visão privilegiada, suprema, do que é melhor para o país. É óbvio que isso é uma distorção. O Supremo é o povo, né, Paulo? O primeiro artigo da nossa Constituição fala que todo o poder emana do povo, que o exerce por intermédio dos seus representantes eleitos, ou seja, a cúpula do nosso poder judiciário, nesse momento, sequer recebeu votos, ou seja, nem está contemplada nesse parágrafo 1º do primeiro artigo da nossa Constituição, haja vista que não são eleitos. E você sabe que os constituintes, outro dia eu falando com um dos constituintes, numa das entrevistas, ele me confessou, ou pelo menos deu a entender, que foi proposital que na nossa Constituição o Poder Judiciário é o terceiro a ser citado. Primeiro é o Poder Legislativo, que é entendido pelo Constituinte que é o mais importante. Há um capítulo sobre o Poder Legislativo, há um capítulo sobre o Poder Executivo e só depois há um capítulo sobre o Poder Judiciário, porque entendia o constitucionalista, aqueles que fizeram a Constituição de 1988, que o poder emana do povo. Então, Paulo, essa senhora, para mim, representa esse momento de dizermos que, a despeito de outras interpretações, o poder, sim, emana do povo e não podemos desistir dessa prerrogativa, Paulo. Vamos seguir adiante. Tem mais coisa aí que acaba pesando no atual governo brasileiro. O avanço do primeiro comando da capital, PCC, para fora das fronteiras brasileiras atingiu proporções alarmantes. De acordo com levantamentos recentes do Ministério Público de São Paulo, a facção já está presente em 28 países com atuação consolidada na Europa, América do Sul e nos Estados Unidos. No continente europeu, o destaque vai para Portugal, onde o PCC já é apontado como um dos principais operadores do narcotráfico. A facção também tem redes estruturadas em países como Espanha, França, Holanda, Alemanha, Inglaterra, Suíça, Turquia e Irlanda. Na América do Sul, a base mais expressiva continua sendo o Paraguai, com quase 700 membros identificados, seguido por Venezuela e Bolívia. Essas redes no exterior não operam de maneira isolada. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, o PCC exportou sua estrutura organizacional, incluindo recrutamento, tribunais do crime e batismo de novos integrantes, replicando no exterior o mesmo modelo de dominação territorial e disciplinar que impôs nas periferias brasileiras. Apesar desse crescimento internacional, o governo brasileiro, sob a liderança de Lula, tem resistido fortemente a classificar o PCC como uma organização terrorista. Em uma reunião ocorrida em maio deste ano, com representantes do governo Trump, o Brasil reafirmou sua posição de que o PCC e outras facções como o Comando Vermelho não se enquadram legalmente na definição de terrorismo, já que suas ações são motivadas por lucro e não por ideologia política, religiosa ou étnica. Exigências da lei antiterrorismo brasileira de 2016. A decisão causou mal-estar com o governo norte-americano, que defende uma cooperação internacional mais dura contra o crime organizado e já classificou organizações similares na América Central e no Caribe como terroristas. Especialistas criticam a postura do Planalto por ignorar o caráter violento e desestabilizador das facções brasileiras que hoje ameaçam a segurança pública não apenas no Brasil, mas também em países aliados e democráticos. Enquanto o crime organizado se fortalece com redes transnacionais e conexões financeiras globais, o Brasil permanece reticente em adaptar o seu aparato legal e diplomático à nova realidade. A relutância do governo Lula em reconhecer a gravidade do problema como uma ameaça à segurança internacional pode custar caro, muito caro, tanto em termos de reputação externa quanto de colaboração estratégica com aliados como Estados Unidos e Portugal. Gerson, não há dúvida nenhuma de que o crime organizado tem encontrado terreno bem fértil no Brasil
para se proliferar, chegando ao ponto de dominar outros territórios internacionais, como a gente acabou de ver. Querendo ou não, isso acaba repercutindo no atual governo brasileiro, que se nega a endurecer contra essas facções criminosas. O que você acha? Pois é, Paulo. Veja que aconteceu nesse final de semana, simultaneamente com a manifestação que nós vimos ali na Paulista, o CPAC Latino, que foi feito em Miami. Nesse CPAC, que todos nós já conhecemos, existe a versão no Brasil, aqui nos Estados Unidos tem várias versões, mas o CPAC espanhol tratou, um dos temas que foram levantados foi justamente a questão da imigração ilegal, das grandes quantidades de drogas e de até tráfico humano que ocorreram durante o governo Biden. E no CPAC, o movimento conservador se colocou de uma forma muito presente e o nosso representante e que fala espanhol, esteve ali, se ouve muito bem, foi justamente o Eduardo Bolsonaro. E ele tem sido uma das vozes aqui nos Estados Unidos para justamente pressionar o governo americano a reconhecer o PCC e o Comando Vermelho, mas em especial o PCC, como uma organização terrorista e, com isso, avançar sobre as finanças e sobre a estrutura de suporte que muitas e muitas vezes está por trás até do poder político. E aí eu vou avançar em uma frase pequena, uma provocação que foi feita pelo Bukele, muito importante, quando ele lembra que um país pequenininho, como El Salvador, conseguiu avançar em cima do crime organizado, e muitos dizem que isso não poderia ser reproduzido no Brasil, porque é um país grande, complexo. E ele faz uma provocação e diz o seguinte, que quando o crime organizado ele se imiscui, ele penetra, ele tem a sua capilaridade alcançando o poder estatal ou governo, aí é que, de fato, ele não tem como ser dominado. Por quê? Porque não há interesse dos atores políticos. E ele faz essa provocação dizendo que um país como o Brasil, veja, ele até dá a solução. Claro que ele estava se referindo inicialmente ao seu país mais próximo, ali ao México. A provocação foi feita inicialmente em relação aos cartéis mexicanos, mas ele depois cita o Brasil e diz especificamente que seria simplesmente você dividir o Brasil em áreas, atuar nessas áreas com grande força contra o crime organizado e atuar com inteligência, principalmente em relação à lavagem de dinheiro. E aí é que é o grande problema, Paulo. Na verdade, você levanta a questão da rede internacional, que caracteriza, de fato, uma organização com braço em vários países e que tem que ser olhada de uma maneira internacional. Porém, o nosso problema hoje, Paulo, e que o Bukele ele dá essa alfinetada no brasileiro, é que hoje o PCC, o crime organizado no Brasil, ele está presente não na economia de lavagem de dinheiro, a economia, vamos dizer assim, paralela. Não. Hoje, o crime organizado, o PCC, ele está presente na economia formal. Hoje são empresas em que as pessoas que estão trabalhando, Paulo, sequer imaginam que estão trabalhando para o crime organizado. Porque são empresas normais. Eles entraram em atividades que vão desde a parte de infraestrutura, desde serviços públicos, energia, postos de gasolina, prestação de serviços em prefeituras até de coleta de lixo e várias atividades formais em que os próprios trabalhadores sequer imaginam que parte do dinheiro que transita nessas empresas, nessas organizações, é dinheiro de lavagem do narcotráfico. Então, Paulo, se nós no Brasil não nos despertarmos para esse problema, nós chegaremos numa erosão institucional tão grave que nós possivelmente seremos vistos pelo resto dos países como um narco-estado. E isso é terrível, Paulo. E tudo depende da vontade política, Gerson. Vontade política é o que decide tudo neste país. Mas agora quero abrir um espaço aqui para o nosso apoiador, porque eu vou falar disso aqui, ó. Talvez você não esteja precisando agora, mas uma hora você vai querer. Uma hora você vai precisar. Vai querer comprar um perfume bem legal e não sabe qual comprar? Vai ficar aqui essa sugestão.
vai ficar aí dentro da sua cabeça. Quando você precisar, adquira esse perfume aqui, tá? Vai por mim, ele é muito bom. Ethier, Uma Noite em Sevilha. Para ter acesso, é só clicar no site que está aparecendo aí na sua tela, ethierlojavirtual.com, ou no QR Code ali, faça um print agora mesmo e depois você entra lá e tenha todas as informações que você precisa sobre esse produto, tá bom? Ele está com um precinho muito bom e pode ser dividido em quantas vezes você precisar. Então corra lá, acesse o site ethierlojavirtual.com e faça seu pedido hoje mesmo e ajude o nosso canal. Valeu? Obrigado. E agora vamos seguir para o internacional, relacionado às agruras do governo brasileiro também. O jornal norte-americano The Wall Street Journal voltou a mirar o governo Lula neste fim de semana com duras críticas à aproximação do Brasil com o regime teocrático do Irã. Em editorial contundente, o veículo afirma que o presidente brasileiro estaria se curvando a Teherã e se aliando aos inimigos do Ocidente. Uma guinada diplomática que pode isolar o país ainda mais e comprometer sua posição no cenário internacional. O governo Lula, mais uma vez, desafia os princípios da diplomacia tradicional brasileira e se alinha sem cerimônias a regimes autoritários e teocráticos. A recente aproximação com o Irã, exposta com clareza por veículos como o Wall Street Journal, não apenas coloca o Brasil em uma posição delicada no cenário internacional, como levanta também sérias dúvidas sobre as reais intenções da política externa conduzida pelo Palácio do Planalto. Em 2023, o governo autorizou a atracação de navios de guerra iranianos no porto do Rio de Janeiro, um gesto simbólico, mas de repercussão gigantesca. Em um momento em que o Irã é alvo de sanções internacionais e suspeito de financiar atividades terroristas no Oriente Médio, Lula preferiu ignorar os alertas dos Estados Unidos e da União Europeia e abrir as portas para uma relação diplomática com Teherã. Com esta atitude, o recado ficou bem claro. O Brasil não pretende se alinhar ao Ocidente democrático, mas sim flertar com regimes autocráticos. A crítica do Wall Street Journal foi direta e contundente. Lula estaria se curvando diante do regime iraniano. Segundo o jornal, o Brasil está cozinhando com os inimigos da América, ao estreitar laços com um governo que persegue opositores, executa dissidentes e subjuga mulheres. E não se trata apenas de um gesto isolado. A política externa do atual governo vem demonstrando preferência por acordos e parcerias com potências como Rússia, China, Venezuela e agora o Irã, todos com um histórico notório de desrespeito aos direitos humanos e à democracia. Essa escolha de aliados pode trazer consequências severas. O Brasil corre o risco de perder relevância em acordos comerciais com as principais potências do Ocidente, enfraquecer suas relações estratégicas com os Estados Unidos e ainda comprometer sua imagem perante organismos internacionais. Além disso, aproximações desse tipo colocam em xeque a segurança nacional ao permitir a presença militar simbólica de países envolvidos em conflitos e investigações sobre financiamento de milícias e grupos armados. Ao insistir em trilhar o caminho do confronto ideológico, o presidente do Brasil se distancia do pragmatismo que marcou a diplomacia brasileira em outros tempos e transforma o Itamaraty em um campo de interesses pessoais e conveniências ideológicas. O custo dessa política externa míope, no entanto, será pago por todos os brasileiros com isolamento, desconfiança internacional e perda de credibilidade no tabuleiro global. Gerson Gomes, a máscara do governo brasileiro já caiu perante a comunidade internacional. E isso é extremamente perigoso. Qual é a sua opinião? Pois é, Paulo, você usou uma expressão interessante, a máscara caiu, porque há um entendimento, um reconhecimento internacional de que o governo americano
durante a administração Biden, fez uma aposta errada. Talvez não tenha sido uma aposta errada para aquela visão ou do grupo que tomou o Partido Democrata e que entendia que teriam que derrubar Bolsonaro como derrubaram Trump, porque, de certa maneira, representavam lideranças muito divergentes daquelas pautas que eles tanto defendem, que nós chamamos de pautas globalistas ou progressistas e que desaguam ali no que seria a Agenda 2030 da ONU, aquilo que é pleiteado pelo Fórum Econômico Mundial, aquilo que é defendido por metacapitalistas como George Soros e tantos outros. Porém, quando Lula foi escolhido por esse grupo, ele traz a reboque, e esse é o grande contrassenso, e isso é discutido aqui nos Estados Unidos, uma visão antagônica aos Estados Unidos. Porque Lula, ele vem de um movimento tradicionalmente marxista, um movimento que é um socialismo sindical com uma visão antagônica aos Estados Unidos, ao capitalismo, até mesmo ao Ocidente. E nós já conhecíamos Lula desde o primeiro mandato, quando ele se aproxima do então presidente Ahmadinejad, ele chama, inclusive, o Muammar Gaddafi de meu líder. É interessante que esse alinhamento dele com todos os grandes ícones do anti-americanismo no Oriente Médio já é algo, uma posição histórica do Partido dos Trabalhadores. Então, agora, quando você usa essa expressão cai a máscara, é porque para o próprio americano, mesmo aqueles que apoiam o Partido Democrata e que apoiam, por exemplo, a pauta dos direitos humanos, eles ficam perplexos de ver que quem financiou por intermédio da USAID e das políticas externas do Departamento de Estado foi justamente o governo americano, foi que colocou Lula no poder. E agora há um arrependimento, como a gente vê nessas matérias que aconteceram aí durante o final de semana. Mas eu vou além, Paulo. Na semana passada, na sexta-feira do nosso programa, eu cheguei a mencionar que o Brasil vive o pior momento histórico da sua diplomacia. E é verdade, a gente viu, inclusive, como isso acabou causando um prejuízo para a Embraer. Veja que quando Lula vai à Rússia, e ele é o único presidente do Ocidente que vai à manifestação do Dia da Vitória da Segunda Guerra Mundial, 80 anos, uma data importante, e ele, em vez de celebrar no dia 8 de maio com outros países, e inclusive o Brasil estava e lutou ao lado do exército americano, o exército canadense, libertou ali a Itália do fascismo, e apesar disso, ele opta por celebrar no dia 9 de maio, na Rússia. E por que a Polônia decidiu abrir mão de uma parceria com a Embraer que já tinha 44 E-jets, ou seja, aeronaves de grande porte, as maiores aeronaves que a Embraer fabrica, já estavam no portfólio da empresa polonesa, e eles resolvem abrir mão desse programa e contratar a empresa agora concorrente, né, que foi comprada pela Airbus, a Bombardier. Por que eles tomam essa decisão? Porque Lula foi no dia 9 na Rússia, abraçou Vladimir Putin e esteve ao lado de Lukashenko, que é o líder, o autoritário, o ditador da Bielorrússia, que faz fronteira com a Polônia e que, por intermédio da Bielorrússia, a Polônia está sendo ameaçada constantemente. Então você veja que a guerra na Ucrânia, quando o Lula faz essa política externa, dá esse passo de estava ao lado de vários ditadores naquele dia 9, ele compromete até mesmo a economia, as nossas empresas brasileiras. Então você coloca uma questão, Paulo, que é fundamental. Hoje, eu falei na semana passada e eu queria repetir, é a primeira vez na história que nós temos um presidente brasileiro que é considerado persona non grata em um país e é impedido de visitar esse país, que é Israel. As posições do Brasil são tidas como exóticas, no melhor sentido, no melhor eufemismo em alguns países, mas grande parte dos países enxergam o presidente Lula como alguém anacrônico, ainda no século passado, achando que está no meio da Guerra Fria. Então é importante, Paulo, a gente entender que hoje isso custa caro até para as nossas empresas. E tem mais, Gerson. Em uma análise devastadora publicada também no fim de semana,
Um outro veículo importante, a revista britânica The Economist, expôs as falhas do governo Lula, criticando sua política externa incoerente e a perda de sustentação política no Brasil. O artigo, intitulado A Real Nowhere Man, revela um presidente desorientado cuja obsessão por protagonismo global o afasta das prioridades domésticas, enquanto sua aprovação despenca para menos de 30% e a falta de base parlamentar culmina na derrota do aumento do IOF no Congresso. A revista fez uma análise contundente e necessária sobre a política externa errática do governo de Lula. A revista expõe com precisão cirúrgica as falhas de Lula ao priorizar alianças questionáveis com regimes autoritários como Irã, China e Rússia no âmbito do BRICS, em detrimento de uma postura diplomática coerente e alinhada aos valores democráticos que o Brasil historicamente defendeu. Essa escolha não apenas enfraquece a credibilidade internacional do país, mas também reflete uma desconexão profunda com as demandas internas, em um momento em que Lula enfrenta uma aprovação popular, de novo, abaixo de 30%, e um cenário político doméstico profundamente transformado. A The Economist acerta ao destacar que o Brasil de 2025 não é o mesmo da era petista anterior. O crescimento da direita e a influência crescente dos evangélicos, somados à derrota significativa no Congresso em junho de 2025, quando o governo não conseguiu aprovar o aumento do IOF, evidenciam a fragilidade de Lula e a falta de uma base parlamentar sólida para sustentar um governo em franca decadência. Essa rejeição no legislativo, que limitou ainda mais a margem fiscal do governo, expõe a incapacidade de articulação política em um país polarizado e economicamente arrasado. A insistência do presidente em buscar protagonismo global, enquanto ignora problemas internos urgentes, como a estagnação econômica, a inflação persistente, a crescente desconfiança nas instituições, acaba revelando uma liderança desorientada, incapaz de se adaptar a um contexto político mais complexo e hostil. A relevância de uma revista do calibre da The Economist, sediada em Londres, publicar tal análise reside em sua capacidade de oferecer um olhar externo, isento e rigoroso, que contrasta com narrativas frequentemente polarizadas da mídia brasileira. Essa crítica não apenas expõe as contradições do governo Lula, mas também serve como um alerta para a sociedade brasileira e seus líderes. Sem foco nas prioridades internas e uma política externa consistente, o Brasil arrisca perder ainda mais relevância no cenário global. A análise da The Economist reforça a importância de avaliações independentes, urgentes e de prestígio para pressionar governos a corrigirem rumos equivocados, especialmente em um momento em que o Brasil clama por estabilidade e visão estratégica para superar os seus desafios. E para piorar ainda mais a situação do presidente brasileiro no exterior, a recente eleição de Rosa Maria Payá, na sexta-feira 27, como comissária da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, é um marco histórico para a luta pela liberdade na América Latina. E também um claro revés diplomático para o governo Lula, que nos bastidores atuou ativamente para barrar a candidatura dessa moça, ao lado de regimes aliados como Cuba, China, México e Venezuela. Payá, filha do icônico dissidente cubano Oswaldo Payá, morto sob circunstâncias suspeitas pelo regime castrista, representa a voz da resistência democrática. A eleição dela representa ainda mais do que uma simples vitória institucional. Ela sinaliza um novo eixo político liderado por Washington, agora com Donald Trump novamente exercendo sua influência nos organismos multilaterais. Apesar das tentativas desesperadas de Lula de minar a candidatura, inclusive mobilizando o apoio de potências autocráticas como a China, a diplomacia norte-americana prevaleceu e venceu.
O governo dos Estados Unidos, sob a orientação estratégica de Trump e de seus aliados republicanos no Congresso, articulou uma frente pró-liberdade que garantiu 20 votos para Rosa Payá, superando a candidata apoiada pelos governos de esquerda latino-americanos. A atuação do Brasil nos bastidores revela um alinhamento ideológico preocupante com regimes que reprimem liberdades fundamentais, como Cuba, Nicarágua e Venezuela. Lula, que busca vender ao mundo uma imagem de moderação e diálogo, mostrou-se plenamente disposto a boicotar vozes dissidentes e reforçar o silêncio imposto por ditaduras. Sua posição à candidatura, a oposição à candidatura de Rosa Payá é, na prática, uma tentativa de manter impunes os violadores sistemáticos de direitos humanos na região. Do outro lado, Donald Trump reforça o seu compromisso com uma política externa de princípios que prioriza a democracia e a soberania individual dos povos frente ao avanço do autoritarismo de esquerda. A eleição de Rosa Maria Payá é, assim, não apenas uma vitória moral, mas um movimento geopolítico poderosíssimo que prepara o terreno para uma nova ofensiva diplomática que vem por aí, agora voltada contra o próprio governo brasileiro. Nos corredores da OEA já se fala na pressão dos Estados Unidos para investigar a cumplicidade de certos governos com regimes repressivos. Lula pode em breve ter que se explicar por que se posicionou contra uma ativista de direitos humanos apenas por ela denunciar a ditadura cubana. E se o governo brasileiro continuar nesse caminho, poderá se encontrar isolado num cenário internacional cada vez mais intolerante, com governos que relativizam a liberdade em nome da ideologia. Para encerrar, Rosa Maria Payá, agora em posição de autoridade na OEA, deverá exercer um papel decisivo na documentação e denúncia de abusos cometidos por governos autoritários latino-americanos. Sua missão será um contraponto direto ao projeto de poder encabeçado por Lula e seus aliados regionais. E essa batalha está apenas começando. Gerson Gomes, foi uma pancada muito grande para o governo brasileiro que fez campanha contra essa candidata de Donald Trump, né? Isso só piora a situação para o governo do PT. Como é que você vê essa situação lá na OEA? Pois é, Paulo. Eu vou te pedir um pouquinho de paciência, porque agora eu vou colocar isso num quadro mais amplo. E eu tenho lugar de fala. Por quê? Porque eu fui no dia 15 de novembro do ano passado, ou seja, no dia da proclamação da República no Brasil, feriado nacional no Brasil, eu estava em Washington juntamente com o Marcel Van Hatten, o nosso deputado, com o senador Eduardo Girão, e nós fomos justamente na comissão. E esta comissão, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela trata exatamente dos assuntos que estão sendo denunciados pelos advogados da ASFAV, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, vários relatórios falando sobre as violações de direitos humanos no Brasil, sobre o avanço, inclusive, sobre a nossa própria Constituição. Isso foi denunciado e foi desprezado. Eu posso dizer que eu presenciei uma comissão antagônica, hostil aos deputados brasileiros. Havia uma audiência pública marcada que foi desmarcada em cima do laço ali. Eu fui fazer a cobertura e fui impedido de filmar a reunião. E nessa reunião, eu comecei a filmagem, eles pediram para que eu não fizesse, participei, estive ali ao lado, a Bia Kicis participou remotamente do Brasil e foi muito bom, porque como ela estava atuando de forma remota, ela gravou a reunião e depois nós tivemos acesso aos debates muito duros em inglês. Tanto o Marcel Van Hatten quanto o senador Eduardo Girão foram extremamente incisivos de chamar a atenção daquela comissão, que era uma comissão majoritariamente de esquerda. O que mudou? E aí eu faço um link com aquilo que você falou da matéria da The Economist, que é uma matéria da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Por que é importante a gente entender isso? Porque
talvez as pessoas não saibam como é que o presidente Trump conseguiu exercer o poder político de reverter essa situação que eu fui no ano passado e era completamente hostil ao Brasil. Por que agora nós, e quando eu falo ao Brasil, hostil ao bolsonarismo, ao movimento conservador, aos advogados que foram lá fazer denúncias. Nós tivemos o Pedro Baca indo ao Brasil e simplesmente desconsiderando, inclusive, as violações em relação à liberdade de expressão. Tudo isso foi debatido lá e sempre éramos vistos lá com certo desdém. Como é que Trump consegue reverter isso? E aí é importante a gente ver que a The Economist traz o aspecto econômico, porque esse, o grande respaldo, a expressão de poder dos Estados Unidos que Donald Trump privilegia é a expressão econômica. E por isso ele consegue chegar na OEA e dizer o seguinte: olha, tudo bem, vocês estavam aí, inclusive não havia nem representante dos Estados Unidos nessa comissão. Como é que ele consegue, então, ganhar essa votação? Porque ele coloca a expressão econômica respaldando o poder político. E ele foi a todos os países e disse, olha só, a OEA só funciona porque os Estados Unidos colocam dinheiro. Aliás, como inclusive a ONU também só funciona porque os Estados Unidos, Japão e outros países capitalistas, junto com a liderança dos Estados Unidos, colocam dinheiro. E ele foi logo dizendo, olha, se continuar assim, eu vou retirar o dinheiro e os países que estiverem respaldando essas políticas internacionais de violações de direitos humanos, de agressão à liberdade de expressão, serão penalizados. Você veja que o Canadá, esse final de semana, já voltou atrás, porque no final de semana Trump disse que uma taxação que foi feita em relação às redes sociais no Canadá, se fosse adiante, ele ia aumentar as tarifas de novo e botava no zero as negociações com o Canadá. Rapidamente, o primeiro-ministro canadense retirou essa legislação e foi assim que ele venceu. E eu acho importante isso, Paulo, porque ao contrário de certo ministro da Suprema Corte do nosso país, que disse que não se preocupava com o que os Estados Unidos decidem, a não ser que eles colocassem um porta-aviões no Lago Paranoá. Essa frase, ela foi de uma insensatez enorme, porque os Estados Unidos jamais utilizariam a sua expressão militar contra o Brasil. No entanto, você fez um alerta, que o brasileiro, que o governo Lula preste atenção, porque será chamado a se explicar. E qual é a arma, qual é a carta do Donald Trump? E que a The Economist já percebeu. É que o governo Lula, ele não tem respaldo popular, ele não tem apoio político no Brasil. Ele representa uma minoria. Essa posição em relação ao Irã, em relação à Rússia, em relação à China, só para você ter uma ideia, Paulo, Trump já anunciou que vai fazer uma visita agora ao Xi Jinping lá na China. Você acha que a liderança de Lula no BRICS tem mais peso e mais relevância do que a ida de Trump à China? Ele acabou de firmar um acordo com os chineses. Ele acabou de, inclusive, presta atenção nisso que eu vou falar, nós não vamos explorar isso hoje, eu te desafio a gente voltar a esse tema na sexta, mas Trump hoje falou que os países que negociam combustível com a Rússia serão sancionados. E o Brasil importa diesel da Rússia, o Brasil importa insumos para a sua agricultura. E o Trump já avisou hoje que se a Rússia continuar nos ataques que estão fazendo na Ucrânia, ele vai para as sanções e agora ele vai sancionar os países que estão comprando petróleo, óleo, combustíveis derivados da Rússia. E o Brasil é um dos grandes compradores, Paulo. Então você veja que o jogo está crescendo e a arma econômica de Donald Trump é terrível e vai chegar no Brasil, Paulo. E ele ainda tem mais 3 anos e meio pela frente ainda de governo. E só para finalizar, o ministro Cássio Nunes alertou os ministros, olhem, não entrem nessa aí de censurar, de cortar as liberdades de manifestação das redes sociais, porque vocês não temem aí uma retaliação do governo americano? E um outro ministro decano disse que não tinha. Mas nós já estamos vendo aí um exemplo que foi dado pelo Canadá. Então é realmente uma questão a se preocupar. É aquela velha história, né? Eu acho que os caras estão muito mal informados, viu, Gerson? Ou então não acreditam
na realidade, estão vivendo um universo paralelo, o que é lamentável, porque, de novo, o que nós queríamos era que a paz voltasse a reinar tranquilamente no Brasil, cada um no seu quadrado. Mas está difícil, pelo que nós estamos vendo, está muito difícil e é necessário alguém chegar e colocar o porrete em cima da mesa para que os outros vejam o tamanho da pancada que virá. Se não acreditarem, só vão aprender pela dor. Se não aprende pelo amor, vão aprender pela dor. E, infelizmente, é isso que vai acontecer e não é necessário nenhuma bola de cristal para você poder enxergar o futuro. Os exemplos são dados a todo momento, na Europa, no Canadá, como você disse agora há pouco. Então é só uma questão de esperar. E esse dia está chegando com uma rapidez fenomenal. Gerson, chegamos ao final então desse nosso bate-papo muito legal, muito esclarecedor e profundo. Técnico e profundo. Muito legal. Eu te agradeço demais e na sexta-feira a gente volta com mais. Vamos prestar atenção nos acontecimentos aí da semana. Ok? Forte abraço. Obrigado, Gerson. Obrigado a você, Paulo, e a nossa audiência até sexta-feira, se Deus quiser. Amém. E nós ficamos por aqui com essa edição, espero que você tenha gostado. Se sim, se inscreva em nosso canal. Precisamos que você se inscreva e que acione o botãozinho, o sininho ali das notificações. Isso é muito importante para a gente. Também comente o máximo que puder. E lembre que amanhã ao meio-dia nós temos um encontro marcado aqui de novo, ao vivo e a cores, na primeira edição do Mundial Telenotícias. Um forte abraço a todos, uma ótima semana e nos vemos de novo amanhã. Tchau.